galera irada, vamos a mais uma aula especial para você. Na aula de hoje falaremos de urbanização. Marcelo, o que é urbanização? Urbanização é o aumento da população urbana em detrimento à população rural. Tranquilo isso? Quando a cidade ela vai se urbanizando, obviamente, quando a gente fala essa expressão, a gente está falando que a cidade vai ganhando infraestrutura. O que é espaço geográfico, Marcelo? O espaço geográfico é o espaço modificado pelo homem. Esse espaço, no começo, ele era um espaço natural. Esse espaço começa a haver intervenção, ele vira um espaço rural. E quando ele começa, claro, ganhar estrutura, ele passa a ser um espaço urbano. Tranquilo isso? Então vamos começar aqui, ó. Urbanização é o aumento da população urbana. Quando temos o aumento da população urbana e a infraestrutura ela não acompanha, a população urbana vai aumentando e a infraestrutura não acompanha, essa diferença que a gente chama isso de macrocefalia urbana. Marcelo, que é macrocefalia urbana? É o crescimento rápido e desordenado, típico aí do Brasil. O Brasil, como teve um processo de urbanização tardio, associado diretamente ao seu processo de industrialização tardio, teve um crescimento rápido e desordenado, surgindo assim grandes favelas, beleza? Então é bem típico e não só no Brasil, de vários países do mundo, principalmente na América Latina e na África. Vamos lá, continuando. Quando uma cidade, galera, ela vai crescendo e ela vai interligando na outra, então nós temos um processo chamado de conurbação. O que é conurbação, Marcelo? Conurbação é a ligação da rede urbana entre as cidades. Então, exemplo, cidade A, cidade B e cidade C. Então, elas vão se interligando. Então, esse aí é um processo de conurbação, que existe um processo chamado de horizontalização da área urbana. Então uma cidade vai ligando a outra. E essa ligação da área urbana, entre as cidades, vai gerando uma migração do tipo pendular. Uma cidade ela vai ligando a outra, obviamente, a área urbana, e tem geralmente uma cidade central, uma cidade que exerce maior atração. Então, com esse processo de conurbação, nós temos aqui a migração pendular. As cidades dormitório ao lado e a cidade central. Tem esse processo contínuo de migração, beleza? Aqui nós temos um mapa, olha na imagem aí para você, mostrando as áreas com maior aglomeração humana. Então nós temos aqui, obviamente, as áreas mais industrializadas, com uma grande concentração. A Europa, a região Nordeste dos Estados Unidos, obviamente a área Sudeste do Brasil, a Índia, a China, o Japão, dentre outros países, com uma grande concentração aí de pessoas, beleza? Aqui quando a gente fala de urbanização, esse gráfico é bem interessante a gente analisar. A maior parte das cidades do mundo, elas possuem menos de 500 mil habitantes. Cerca de 51% das cidades são cidades até 500 mil habitantes. Das megacidades, que é uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes, nós temos um percentual pequeno. Tá vendo ali? Nós temos um percentual menos de 10%, beleza? Segue lá, Marcelo. Então olha que imagem interessante, nós temos dois mapas aqui e tu sabe que o Enem adora gráfico. E para te acalmar, a resposta está no gráfico, é só você analisar bem e na maior parte das vezes você nem tem um grande conhecimento geográfico. Você vai olhar e vai interpretar a questão. Nesse caso aqui, se tivesse uma pergunta do tipo, qual foi a região do Brasil que apresentou aqui o maior crescimento das cidades de 100 a 500 mil habitantes aí, cidades aí de médio porte, beleza? Ah, Marcelo, se olhar assim, a região Sudeste tinha 44, passou para 118. Não, galera? O maior crescimento foi na Norte, de 2 para 18, só você dobrar. Quando caiu uma questão dessa, que já caiu de imigração, já caiu da economia, e a resposta estava no gráfico, é só você pegar ali as regiões, onde está falando, a cidade, o país, o que for, e você vai dobrando ali na matemática e ver qual que maior aumentou, do tamanho original, da onde ela está levando como referência, onde ela ficou, onde ela vai ficar também. Beleza? Então aqui tu vê que a região Norte, 2, 4, 6, 8, 10, 12, olha quantas vezes ela foi aumentando. Se você não dá nem triplicou aqui a região Sudeste. Porém, obviamente, é a região com maior número de cidades de médio porte. Agora, olha que interessante que a gente vai falar para você. Primeiro, até a década de 50, uma coisa que tem que pensar sempre é associar a urbanização à industrialização.
Tá? Marcelo, por que a região sudeste é onde tem as maiores, as principais metrópoles aí do Brasil? Porque é a região mais industrializada. E o motivo da migração, sabe que o principal é o motivo econômico. Então é uma cidade, são metrópoles que atraem as pessoas, beleza? Então fique atento a isso. Até 50 era de forma concentrada. Então o fluxo migratório do Brasil era muito para aquela região. Tranquilo? Então daí teve um crescimento rápido, desordenado. Acontece a macrocefalia urbana, claro, também a metropolização, o surgimento aí das primeiras metrópoles. Porém, a partir da década de 90, começa a haver uma descentralização. Essas grandes metrópoles ficam inchadas. Sabe que uma grande metrópole é mais caro viver do que uma cidade pequena, né? Dificulta a logística, a mão de obra também é mais cara. Então aí começam a ir para cidades de médio porte até de pequeno porte. E assim formam corredores de urbanização. Vem acontecendo isso. Vai havendo uma desconcentração industrial e uma diminuição da oferta de emprego aí nas grandes metrópoles, formando esses corredores urbanos. Outro processo resultante aí da urbanização é a verticalização. O que é isso, Marcelo? É o surgimento de prédios. O terreno, o espaço vai ficando valorizado, então tem um maior aproveitamento aí através da especulação imobiliária. Então vão surgindo os prédios, que é o processo chamado de verticalização. Verticalização, conurbação, muito associado a esse crescimento urbano, beleza? Aqui nós temos um esqueminha bem tranquilo para você entender. Através do processo migratório, nós temos uma falta de moradia, pessoas chegando ali no grande centro constantemente. Essa falta de moradia vai gerando uma consequência bem importante, que é a favelização, né? Então nós temos aqui a migração constante com a cidade central. Aquela cidade central, né, tem a maior oferta de emprego, vai formando uma região periférica e obviamente a ocupação indevida, um processo de favelização. Essa migração aumenta a oferta de mão de obra, consequentemente o desemprego. Aumentando o desemprego, aumenta a criminalidade. Então uma sequência lógica do processo migratório influenciado por toda a urbanização. E claro, todo esse processo gera um inchaço de setores sociais, saúde, né, educação, moradia, saneamento básico. Toda a estrutura criada não comporta, né, a chegada desses imigrantes, desse processo de urbanização. Beleza, a metrópole, Marcelo, é uma grande cidade. Sim, é uma grande cidade que ela vai exercer a atração nas cidades vizinhas, formando uma região metropolitana, uma metrópole. A palavra metro significa mãe, poli, cidade, e cidade mãe, cidade central. Tem que haver uma interligação socioeconômica, beleza? E além disso, para ser metrópole, ela tem que pelo menos influenciar a região. Aí é uma metrópole regional. Ou ela tem que influenciar o país inteiro, ela é nacional. Ou então influenciar o mundo inteiro, global. Para ser global, obviamente, bolsa de valores, grandes multinacionais, que assim elas podem influenciar no mundo inteiro. A questão nacional influenciar o Brasil inteiro, grande comércio, grandes indústrias, e regional apenas, claro, a região. Já vamos falar das metrópoles brasileiras, beleza? Seguindo lá, a maior metrópole do mundo é Tóquio. Você não precisa gravar qual é a maior, a primeira, a segunda, porque eu vou mostrar para vocês gráficos aqui do mesmo período com dados diferentes, tá? Então nós temos aqui Tóquio, né, em 2007 e Tóquio permanecendo ainda. Porém, tu vê Nova Delhi, tu vê aí, Mumbai, antiga Mumbai na Índia, com grande crescimento. São Paulo figura sim entre as maiores. Nesse gráfico aqui, Nova York está na frente de São Paulo. Porém, nós temos um outro gráfico, né, que vai mostrar aqui, ó, São Paulo na frente de Nova York, beleza? Então, tu não precisa gravar. Tem que saber que São Paulo e Nova York estão entre as primeiras e que a maior é Tóquio, tá? O resto é a atualidade. Eles botam um gráfico para você interpretar. Mas você percebe que nós estamos hoje num mundo mais urbano. O último censo, apenas no censo de 2010, deu esse dado. Até então o mundo era um mundo mais rural. E o mundo passou a ser urbano, né, com os dados divulgados do censo demográfico de 2010 no mundo inteiro. O mundo passou a ser 51% mais urbano e 49% mais rural. Segue lá, galera. E as metrópoles brasileiras? Vou preencher aqui para você essa imagem falando aqui das metrópoles. Começamos das globais, então, né? São poucas, só duas: São Paulo e Rio de Janeiro. Elas são consideradas metrópoles globais, beleza? Olha o mapão aqui. E nós temos metrópoles nacionais, aí são mais. Começamos de baixo: Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte,
Brasília, beleza? Aí nós temos quem mais, Marcelo? Salvador, Recife e Fortaleza. São metrópoles nacionais. E regionais, Marcelo, nós temos aí Belém, Manaus e Goiânia. São metrópoles regionais, beleza? Tranquilo para você? Marcelo, vamos continuar aí a nossa explicação. Tá, Marcelo, hierarquia urbana, o que é isso? Nós temos aqui a hierarquia urbana, como era a clássica no passado e como é hoje, com o avanço da tecnologia, da comunicação e do transporte. Então tem que gravar que na hierarquia clássica tradicional seguia o escalonamento. Então, vê assim, o cara estava na vila, ia para a cidade local, ia para o centro regional, para a metrópole regional e até chegar na metrópole nacional. Ele seguindo o escalonamento. E aqui na atual, já com a comunicação e internet, não respeita mais o escalonamento. As etapas se interligam facilmente, galera, beleza? Quando duas ou mais metrópoles vão se interligar, vai formar uma megalópole. O que é megalópole? A união aí de duas ou mais metrópoles. A maior do mundo se chama Boswash. É a maior megalópole do mundo, que vai de Boston até Washington. No Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro é a única aí megalópole brasileira. Quando a cidade cresce, vai acontecendo, claro, a separação aqui social. Nós temos a zona periférica, gerada pelo processo de macrocefalia, com a favelização, e a verticalização, né? Áreas bem próximas com diferente valorização. Aqui nós temos muito mais equipamentos urbanos. Aqui temos poucos equipamentos urbanos, beleza? Então nós temos essa diferença, a verticalização e a macrocefalia bem próximas aí, típicos das grandes cidades brasileiras. E aqui o mundo mostrando para você em gráfico, o mundo se tornando cada vez um mundo mais urbano. Vivemos num mundo hoje mais urbano. Quando fala de urbanização, falamos de problemas urbanos, obviamente. Então você tem que saber a macrocefalia, a falta de saneamento básico, típico do Brasil. Nós temos aí a questão da ocupação indevida, sejam de áreas de preservação permanente, como as áreas de encosta de morro. E nós temos também a poluição atmosférica, ou a poluição visual, ou poluição sonora, típico das áreas urbanas, beleza? Quando eu falo de poluição aí, visual, nós temos os outdoor, a pichação, isso aí é uma questão de poluição visual. Sonora, os automóveis, as casas noturnas, também chamada aí de poluição sonora. E, claro, a poluição atmosférica, os gases, sejam aí da produção das indústrias, seja aí também dos automóveis, que vão gerar essas partículas, que vão aumentar aí, claro, ilhas de calor, junto com a construção civil, o asfalto vai segurar o calor, mas os poluentes agravam, a inversão térmica, a produção de chuva ácida, tudo isso está associado à urbanização, a essa poluição atmosférica alterada, beleza? Queridos do meu coração, espero que você tenha entendido bem esse conteúdo de hoje. Faça aqui o exercício, baixe lá o aplicativo, faça e divirta-se aí para, claro, detonar no vestibular. Beijão e até a nossa próxima aula, galera irada!